fazendo as obrigações do campo. E eu fiquei ali pensando, ele indo, pastor, em direção aos seus irmãos. Aí ele encontra um homem e diz, não, eles foram para mais para frente, foram para outra cidade. E ele continua indo. Aí eu fiquei imaginando hoje em casa a felicidade que ele estava em estar indo ao encontro dos irmãos apenas para chamá-los. Porque muitas vezes nós somos inocentes em confiar em pessoas que só querem o nosso mal. E aí ele estava ali feliz, creio eu, falar igual o pastor Alex conjecturando comigo mesmo, que ele estava indo ao encontro dos irmãos apenas para chamá-los. Porém ali o inimigo já tinha tramado a sua morte. Os irmãos já tinham tramado a morte dele. Só que um dos irmãos conseguiu tirar da cabeça deles que não fizessem aquilo, mas que sim, poderia jogar numa cisterna, mas que não houvesse sangue. Assim que ele chega, eles tomam a sua túnica, jogam em uma cisterna. Ali ele fica por um tempo, eles ficam ali planejando o que fazer, como fazer, quando vem um grupo, e eles decidem então vender ele como escravo. Naquele momento, eu também ali em casa, lendo sobre a passagem, eu fiquei imaginando ele sendo levado, e ele olhando para os teus irmãos, e ele sendo levado cativo, a angústia, a dor que ele sentiu no coração dele. Porque muitas vezes nós confiamos em pessoas de tal forma, que quando essas pessoas nos apunhalam, quando essas pessoas nos atacam, nós não sabemos nem o que fazer. Nós só sabemos chorar, nós só sabemos sentir dor, nós só sabemos reclamar, porque nós não sabemos o que? Pensar que Deus é conosco, independente do que está acontecendo. Mas eu fiquei imaginando ele naquele momento saindo e os seus irmãos ali se afastando. Provavelmente ele chorava, ele pedia, ele implorava. Quando ele se desfaz, ele não enxerga mais os seus irmãos. Ali a vida dele vira a chave. De um menino trabalhador, honesto, se torna cativo, entregue pelos seus irmãos. Imagina a cabeça dele naquele momento, achando, o que eu vou fazer? O que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Porém ele chega a Potifar. E ali a vida dele começa a ter uma certa mudança. Ele começa a fazer as ordens daquela casa. Ele começa a fazer as coisas que são pedidas, que são ordenadas. A casa começa a ficar em ordem. Tudo que ele toca prospera, tudo que ele toca nasce, tudo que ele toca tem vida. E aquele homem que tinha ele como escravo, dá todos os poderes da sua casa para ele. Muitas vezes nós nos achamos pequenos perante a presença do Senhor. Muitas vezes nós nos achamos que o que nós estamos fazendo não é vantajoso para o Senhor. Mas o mínimo trabalho que você faça na casa do Senhor, nem que seja para lavar um banheiro, você está tocando e está prosperando tanto na sua vida quanto na vida do irmão que está nessa casa. E aí ele continua, e aquele homem tem ele como uma pessoa digna, porque ele vê que é um servo, um homem temente ao Senhor. Só que o inimigo, como eu disse, ele não dorme. E ali a mulher de Potifar tenta tirá-lo da presença do Senhor. Tenta agarrá-lo, tenta fazer com que ele tenha algo com ela. Porém ali ele diz que não. E ele continua na passagem ele falando que não fará aquilo. Ele não se intimida pelo inimigo. Ele não se deixa levar pelo que aquela situação está mostrando. Ele não se deixa levar por uma mulher bonita, porque eu estava estudando e as egípcias eram muito bonitas naquela época. Então você imagina um jovem de 17 para 18 anos, Giovanni, tendo uma mulher vivida, bonita na sua frente, se entregando para ele. Porém ele ali, fiel ao Deus dele, diz, aqui eu não faço. Eu não posso trair ao homem que está me ajudando neste momento. Ele não cita nem a Deus, ele cita o marido dela que está o ajudando. De tão fiel que ele era na casa daquele homem, porque ele era um mordomo fiel mesmo, escravo. E ali a vida dele percorre, ela mais uma vez tenta e ele rechaça ela daquela situação. Quando ela diz que ele colocou a mão nela, que ele o assediou, e ele vai preso.
Quando ele cai ali no cárcere, nós, seres humanos, pensaríamos o quê? Que ele não sentiria mais a presença do Senhor. Que ali para ele seria o fim, porque ele já estava vindo de uma escravidão, entregue pelos teus irmãos. Ele já teria sido acusado pelo algo que ele não tinha feito. Ele caiu numa prisão. Que Deus é esse que está sustentando? O Deus que nos sustenta até hoje. E aí ele continua na prisão, trabalhando na prisão. No cárcere ele continua trabalhando, mostrando que independente do lugar que ele estava, ele não parava de fazer o que Deus tinha colocado no seu coração. Independente do lugar que você esteja, não deixa de fazer a obra do Senhor. Independente se você estiver no seu trabalho, se você estiver no hospital, se você estiver na rua, não permita que o inimigo te tire essa graça de falar sobre a presença de Deus. Não deixe de fazer o que Deus colocou no teu coração. Se Deus falou para você que você tem que evangelizar, evangelize. Não importa se você vai entrar numa favela, se você vai entrar no Morumbi. Aonde você estiver, leve a palavra do Senhor, independente do lugar que você esteja. E ali ele começa a ordenar aquela cela. Começa a colocar a cadeia em ordem. Quando por mais uma vez ele tem ali a revelação de 2 sonhos. O sonho do copeiro e o sonho do padeiro. E ele, sem titubear, ele fala para um que voltará ao seu posto no reino, e fala para outro que ele será morto. A palavra de Deus, ela não é uma palavra mentirosa, é sim, sim, não, não. Quando ele revela aquele sonho, ele tem que revelar o que é a verdade, ele não tem que falar o que ele acha, o que ele não acha. Ele fala o que a palavra de Deus diz. E ali, naquele momento, ele só pede uma coisa para aquele rapaz, que quando estiver ao lado do rei, do faraó, que lembre dele e diga que ele é inocente. Ele não murmurou, ele não brigou, ele não fez rebelião, ele não tramou contra o carcereiro, ele apenas organizou a casa que ali ele estava e esperou a presença do Senhor. E a presença do Senhor, ela chega na vida dele de uma forma como ele sempre esteve, através de um sonho. Porque Faraó teve um sonho. E nenhum dos seus magos, dos seus adivinhadores, nenhum dos que estavam ali conseguiam decifrar o seu sonho. Porém, o homem que estava na cela, o padeiro, falou: eu conheço um rapaz. Porque Deus, quando tem algo na nossa vida, não importa o que você esteja fazendo, não importa o cárcere que você esteja, não importa o problema que você esteja passando, sempre vai ter alguém para falar assim: ó, o Giovanni tem algo na sua vida. Porque sempre Deus vai usar alguém para falar conosco. Deus sempre coloca a palavra dele na boca de alguém para falar contigo. E ali naquele momento ele decifra ali aquele sonho de Faraó. E naquele sonho de Faraó ele fala que ali ficariam anos de fome. Só que ao mesmo tempo, pastores, ele chega e dá uma solução. Ele dá uma dica, que coloque um homem para governar, que cuide dos alimentos e que façam reservas. Deus é tão maravilhoso que Deus já preparou o momento dele decifrar o sonho e o momento dele falar com o faraó. Porque Deus, ele nos coloca em posições que às vezes nós somos necessários falar. Muitas vezes nós temos que falar algo e nós nos constrangemos, nós nos seguramos, nós falamos: eu não vou fazer, eu tenho vergonha, eu não vou fazer, eu não vou falar. Só que você tem que fazer. Hoje eu estava no meu trabalho, tem uma irmã lá que é da Assembleia de Deus, e ela chegou para mim e falou, e ela tem problema de audição. Ela não sabe ler, ela não sabe escrever e não escuta direito. A moça da limpeza. E ela falando do nada, do ouvido dela, que ela estava na fila do SUS. E ali naquele momento, eu falei para ela, mas vem cá, a sua igreja ela é tão grande. O Ministério do Relógio, para quem conhece aqui é do Relógio, tem tantos membros, por que você não fala com o pessoal para te ajudar a comprar esse aparelho? Por que você não conversa com o pessoal? Por que ninguém da tua igreja te ajuda a comprar esse aparelho? Ela falou: eu tenho vergonha. Eu falei: então não tenha, porque a vergonha não é de Deus. Porque quando nós precisamos, nós temos que nos soltar, nós temos que falar. E aí passou o tempo, passou umas 2 horas, eu estou almoçando, ela abre a porta assim, olha, irmão,
Ó, é sua palavra, hein? Eu liguei para a irmã aqui que estava falando que ia me dar um aparelho auditivo e, ó, ela falou que vai conversar lá. Se for, foi Deus que colocou na sua boca. Eu falei, não, minha irmã, Deus não coloca nada. Deus só pediu para me falar. Só que ali eu mesmo me senti, que eu falei, cara, ela teve a coragem, porque eu falei para ela ter a coragem. E ela foi e falou. Eu não sei se ela vai receber ali aquele auditivo dela. Até falei com a Thaís, se a Thaís conhecia alguém, porque é muito caro. Mas se Deus colocou no meu coração, e se Deus deu a coragem para ela, eu creio que ela vai conquistar aquele aparelho auditivo. Porque ela falou para mim que ela não ouvia nada. E ela pediu para Deus para que desse a cura para ela, e ela tem acho que 30% da audição dela. Então Deus deu a cura para no início para ela poder trabalhar. E eu creio que Deus vai prover mais e mais na vida dela. E assim era Deus na vida de Josué. Porque independente do que ele estava passando, ele nunca deixou de glorificar, ele nunca deixou de pedir ao Senhor, ele nunca deixou de clamar, ele nunca abriu rebelião. Ele sempre clamou e esperou no Senhor. Então a palavra de José aqui para mim hoje, nessa noite, começou a me mostrar que algo nós necessitamos fazer. Nós não podemos deixar que o inimigo nos tire da presença. Nós não podemos deixar que o inimigo nos coloque sempre para baixo. Porque nós podemos cair, mas Deus ele vem e nos levanta. Nós podemos cair ali, nós podemos pecar, mas Deus nos honrando, nos glorificando com a nossa humildade de pedir perdão para Ele. Nós podemos estar cabisbaixo, nós podemos estar ali perplexos sobre alguma situação, mas se nós clamarmos ao Senhor, Ele sempre vai ter uma resposta em nossas vidas. Porque no momento em que Ele fala com o faraó, Faraó elege ele governador daquele local. De um homem que foi escravo, de um homem que foi vendido, de um homem que foi colocado numa cela, se torna governador daquele lugar. Porém, se nós voltarmos lá atrás, pastor, nós vamos ver que ele tinha um sonho. Os sonhos que ele teve, ele não deixou para trás. Porque se nós formos entender os nossos sonhos lá atrás, não pode ficar parado. Porque se você sonha com algo e você desiste, você não acredita em Deus. Se você coloca algo na presença do Senhor e você desiste porque você não acredita em Deus. Se aquele algo não deu certo e você para de acreditar em Deus, porque você está seguindo errado. E aí ele continuou. E o faraó veio com uma capa de linho fino, com um colar de ouro, com um anel de selo. O anel de selo era quem vinha e falava, aqui não se toca mais, e colocava o anel. Ninguém podia mexer. Olha a honra que Deus deu para este homem, que veio de um sofrimento terrível, mas Deus o colocou em cima, colocou ali naquele lugar para mostrar que quando Deus quer honrar, Deus honra da forma que Ele quer. Deus honra da forma que você estiver. Deus honra onde você estiver. Não importa, mas eu não estou na igreja. Então se eu ficar aqui na rua, Deus vai te honrar. Só que Ele te honra a partir do momento que você honra Ele também. E ele honrava a Deus a todos os momentos. Em todo momento de sofrimento, todo momento de amargura, todo momento de tribulação na sua vida, ele estava honrando ao Senhor. Porque ele foi mordomo do Senhor para o seu pai. Ele foi mordomo do Senhor para com Potifar. Ele foi mordomo ali com o carcereiro. Ele foi mordomo com o povo do Egito. Porque o mordomo não significa ser o menor da casa. O mordomo significa ser maior. Porque quanto mais você faz para Deus, mais Deus te honra e honra os que você está ajudando. E naquele momento ali, ele passando pela coisa, ele não deixou subir a sua cabeça. Ele aceitou todos aqueles presentes, ele aceitou aquele desafio. Porque muitas vezes nós nos deixamos cair por coisas inúteis e por coisas que não têm necessidade. Mas muitas vezes nós passamos por problemas seríssimos, por problemas de doença, por problemas amorosos que querem tirar nossas vidas. Pessoas que estão hoje ceifando a própria vida. Só que nós temos que ter entendimento que quando Deus está no controle, quando Deus está no comando das nossas vidas, nada nos impede de seguir em frente. A palavra de José na minha vida, ela veio hoje como que eu não posso me deixar. Eu estou cheio de problemas em casa. Muitas vezes meus amigos não sabem os meus problemas, só eu e minha esposa. Nós temos problemas diários, eu passo por problemas de ansiedade. Esses dias eu estava achando que eu estava infartando aqui dentro da igreja. Saí daqui, fui direto para o hospital. Chegando no hospital, vi aquele monte de gente doente. E Deus falava comigo, sai daí porque você não vai morrer. Só que no meu coração, aqui dentro, meu coração mesmo, ele doía. Só que o coração não dói, porque se dói você morre. Mas o pensamento de quem tem ansiedade, você está morrendo.
E ali eu sentindo aquela dor, eu falava, eu estou morrendo. Eu cheguei em casa, meu braço começou a adormecer. Comecei a sentir dor nas costas, dor no ombro. Falei, estou tendo um infarto. Mas quando eu entrei dentro daquele hospital, Deus falou, aqui não é o seu lugar. Eu estou passando por um processo de ansiedade já tem 3 semanas. 3 semanas, pastor. Nós estávamos ali na casa ali da mãe do Mateus. Eu até brinquei, vou sair daqui e vou para o hospital. Porque eu continuo com dor e estou achando que eu vou morrer. Aí elas começaram, toma esse remédio, toma isso daqui. Mas por quê? Porque a ansiedade, ela nos toma de uma forma. Só que assim, desde o momento em que eu tive esse problema de ansiedade, eu só coloco nas mãos de Deus. Eu não tomo um remédio, eu não tomo chá, eu não tomo nada. Quando eu estou na crise, eu vou lá, ajoelho e peço para Deus. Eu começo a orar, eu começo a pedir. Então muitas vezes as pessoas não entendem os nossos problemas. As pessoas não sabem o que nós estamos passando. Mas nós temos que ser fortes, nós temos que ser cristãos de verdade. E se a pessoa está passando problema, vai até ela. Se percebeu que a pessoa está se afastando da igreja, vai até ela. Se percebeu que a pessoa está triste, vai até ela, pergunta o que está acontecendo. Porque muitas vezes a pessoa está passando por problemas, que a cabeça dela está um turbilhão, mas ela só precisa de uma palavra, crer em Deus. Ela só precisa de uma ajuda. Então você tem que acreditar que aquela capa que colocaram em você lá atrás, dizendo que você não era capaz, que você nunca seria nada na vida, hoje Deus vem aqui nessa noite para falar que a capa dele é uma túnica de linho fino na sua vida. Que aquela capa que ele colocou lá atrás, o inimigo na sua vida já caiu por terra e hoje ele está te levantando e te mostrando que a presença dele é maior na sua vida. Independente do que você esteja passando, independente das provações, ele sustenta você a todos os momentos. Ele nos coloca de pé a todos os momentos. Aquela pessoa que te criticou lá atrás, hoje está olhando para você e está falando, realmente é um servo do Senhor. Aquela pessoa que olhou para você lá no passado e falou, ele não vai ser nada, hoje está olhando e falou, ele é sim do Senhor. No domingo eu fui ali numa pizzaria, encontrei um evangelista que que me viu um pouco numa situação. Aí eu falando com ele falou, meu irmão, você está bem? Eu falei, estou bem, estou indo para a igreja. Eu falei, já é pastor? Ele falou, ainda não. E você? Eu falei, já sou evangelista. Ele arregalou, ele falou, meu Deus, que glória, meu irmão. Está o Alexandre aqui que não me deixa mentir. Aí ele falou para o Alexandre o que esse cara passou na vida dele. Falou bem assim, pastor. Para ele estar hoje como evangelista é Deus na vida dele. Ali eu escutei Deus falando comigo, pastor. Falando o que você passou ficou para trás. Os seus pecados, o que você fez lá atrás ficou lá atrás. Porque hoje você é meu servo e hoje você segue a minha palavra. E assim nós temos que acreditar nas nossas vidas. José era um homem íntegro, um homem puro. Não vou dizer sem pecados, porque o único homem sem pecado nessa terra foi Jesus Cristo. Mas ele era reto, fiel ao Senhor. E continuou sendo fiel. Eu fui um pecador no passado. Eu fui um homem que vivia ali no mundo, mas hoje eu sou fiel ao meu Senhor. E se tiver que falar com uma pessoa, eu falo. Se tiver que abraçar uma pessoa, eu abraço. Se tiver que mostrar para ela que Deus ainda é com ela, eu vou fazer, independente do que o inimigo esteja fazendo na minha vida. Independente do que ele esteja planejando na minha vida, Deus vai me dar força para fazer a obra. Deus vai me dar força para falar em nome dele. E assim foi Deus com José, assim será Deus na sua vida. Não pense que está tudo perdido. Não acredite que a sua vida está perdida. Não acredite que o que você está passando é o fim. Porque muitas vezes o que você acha que é o fim é a sua vitória. Muitas vezes o que você acha que é o fim é o seu começo. Então creia que nessa noite, o fim que era para José se tornou o começo na vida dele. O que a sua chave que foi virada ali naquele local, mostrou para ele que o que Deus tinha na vida dele continuou. E aqui eu termino a minha parte. Eu nem vou continuar falando dos seus irmãos, porque Deus me colocou só até este momento. Uma palavra curta, uma palavra simples. Eu não sou um pregador eloquente, eu não sou um pregador de ficar pulando, eu não sou um pregador de ficar aqui fazendo maravilhas no altar, mas eu sou um pregador que veio trazer apenas a palavra do Senhor. Seja igual José, não desacredite dos teus sonhos, não desacredite do que está acontecendo na sua vida, não pense que está tudo acabado. Se um dia você teve um sonho, se um dia você colocou algo nas mãos do Senhor, continue crendo, porque Deus, Ele é fiel para cumprir todas as coisas na nossa vida. Em nome de Jesus, eu Senhor agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado seja Deus. É noite de cura e libertação. E essa palavra ela é propícia para esta noite, porque José precisou de cura, José precisou de libertação.
e o Senhor realizou na vida dele. Nós precisamos de cura, nós precisamos de libertação de coisas passadas. Jesus, Ele tem bênção para cada um de nós nesta noite, amém? Vamos estar orando pelos irmãos, ungindo, em nome de Jesus. Os obreiros, nós estaremos descendo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmã Terezinha, por gentileza, vem estar aqui também. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Creia, queridos. Creia nas promessas do Senhor. Creia naquilo que Deus tem prometido para a tua vida. A palavra de Deus diz que nada é impossível. Nada, nada, irmãos. Nada é impossível. Então, se não é impossível, Ele pode fazer. Através da oração, através, da unção que Deus estará derramando sobre a tua vida. E os servos de Deus estarão orando. Creia, porque Deus é fiel. Amém? Amigos se esqueceram de mim, chorei, mas percebi, dá pra viver. Já vi o alimento faltar, mas posso afirmar, dá pra viver. Já vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante, todo mundo busca, quem é quem não quer. Tem muitos amigos, fartura na mesa, portas abertas, qualquer um almeja. Eu sei que é essencial, mas se me falta, consigo suportar. Mas sendo a presença de Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. E enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro, eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Não dá. Amigos se esqueceram de mim, chorei, mas percebi, dá pra viver. Já vi o alimento faltar, mas posso afirmar,
dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante, todo mundo busca, quem é quem não quer ter muitos amigos, fartura na mesa, portas abertas, qualquer um almeja. Eu sei que é essencial, mas se me falta consigo suportar, mas sinto a presença de Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem